Olá, no vídeo de hoje vou falar a respeito de um compilado de notícias, né, que farei a respeito da inflação global em certos países, né. Estava analisando algumas notícias e fiquei impressionado pelo que vi. Inflação, vou definir para quem não sabe, é basicamente o resultado de quando governos emitem moeda de forma acelerada e descontrolada, né? A ideia aí é do governo, quando ele emite moeda, é de dar um impulso na economia, impulsionar a economia em momentos difíceis, e vocês sabem que estamos ainda, né, no fim da pandemia, mas passamos por momentos difíceis e duros durante a pandemia, e governos tiveram que imprimir uma quantidade enorme de dinheiro para sustentar os lockdowns e auxílios, né, que eles criaram para sustentar todo esse absurdo que foi, né, os lockdowns. Porém, a conta está vindo e aquilo, a inflação é conhecida como o imposto dos pobres, porque o governo ele emite moeda e ele dá dinheiro para os bancos. Inicialmente, os bancos não vão sentir efeito nenhum dessa inflação. Quem sente o efeito da inflação são os pobres, porque é eles que são os consumidores finais e é eles que são aqueles que realmente, pô, mas olha só, ano passado a carne estava muito mais barato, ano passado o pão estava muito mais barato. Por quê? Porque a inflação é o aumento dos preços que é ocasionado pela expansão monetária de um determinado país. Os keynesianos, que é uma vertente econômica que diz que o Estado ele tem que dar apoio ao mercado na economia, eles dizem que a inflação é uma coisa boa, que na verdade a deflação é uma coisa ruim, porque quando você tem uma deflação as pessoas não compram as coisas. É aquilo, o keynesianismo e essa questão progressista econômica, eles defendem o materialismo monetário, eles defendem o consumismo, né? E é engraçado você ver, a maioria das pessoas, elas falam, ah não, temos que acabar com o consumismo, que o consumismo é ruim, mas ao mesmo tempo defendem um aumento, né, dos preços, então não faz o menor sentido. Na verdade, deflação é uma coisa boa, porque as pessoas economizam dinheiro. A economia de dinheiro é o que possibilita nós evoluirmos de classe social, né? Porque quanto mais você economiza, menos você gasta e mais você junta para no futuro gastar com uma coisa que é mais útil. Né? Quem gasta muito com coisas que não tem valor nenhum, nunca vão crescer. E é por isso que ricos, a gente tem aquela questão, né? Que rico ele anda com roupa ruim, enquanto que o pobre anda com roupa de marca, porque não sabe gastar o dinheiro, né? Mas ó, vamos ver a inflação dos Estados Unidos. Notícia de ontem, olha só, da Folha, hein? Núcleo da inflação nos Estados Unidos atinge máximo em 40 anos. A inflação nos Estados Unidos subiu acima do esperado e dados detalhados do relatório do índice revelaram que a alta de preços está resistindo à política de elevação de juros do Fed, que é o Banco Central Americano, né, o Federal Reserve, conhecido também como Federal Reserve. O que acontece é o seguinte, o Biden ele aprovou lá um plano para combater a inflação. Fez lá um plano para combater a inflação. Mas a inflação não se combate com políticas de Estado, porque a inflação ela ocorre naturalmente por uma questão, aquilo que eu disse, é o Estado jogando dinheiro na economia. Então, isso é o efeito natural disso. Então, não tem como você combater a inflação com mais dinheiro jogando na economia. Você vai ter o efeito reverso disso. E o Fed está aumentando os juros. Está aumentando os juros para o quê? Para tentar conter essa alta desordenada da inflação nos Estados Unidos. Olha lá, o índice de preços ao consumidor subiu 0,4% no mês passado, depois de um avanço de 0,1% em agosto, disse o Departamento do Trabalho nesta quinta.
O mercado esperava uma alta de 0,2, segundo o levantamento da agência Reuters. Nos últimos 12 meses até setembro, o índice teve alta de 8,2%, depois de ter subido 8,3% em agosto. Na base anual, o índice atingiu um pico de 9,1% em junho, que foi o maior avanço desde novembro de 1981. Eu nem era nascido nessa época. Acho que a grande maioria das pessoas que estão acompanhando esse canal nem eram nascidas nessa época, né? O dado mais preocupante, porém, é o chamado núcleo da inflação, que exclui os preços voláteis, como energia e alimentos. Esse indicador ganhou 6,6% em setembro em relação ao ano anterior, acelerando de 6,3% em agosto e marcando o maior aumento desde agosto de 1982. Na comparação com o mês anterior, o núcleo do índice subiu 0,6% em setembro, o mesmo que em agosto. Os núcleos subiram mais do que o esperado, denotando que a surpresa não foi concentrada em alimentos e combustíveis. Era esperado uma aceleração do núcleo de 6,3% para 6,5%, mas o índice atingiu 6,6%, comentou o economista Héctor Sanchez. Investidores e os membros do Fed acompanham de perto o núcleo da inflação, porque ele é considerado um dado mais confiável para avaliar o futuro da inflação no país. A inflação ganhou muito impulso no ano passado, disse Bill Adams, economista-chefe da Comerica Bank, ao The Wall Street Journal. Isso manterá a inflação mais alta do que o Federal Reserve deseja, por pelo menos mais alguns meses, se não mais alguns trimestres. Diante disso, há reforço nas expectativas de que o Fed adotará uma quarta alta de 0,75 ponto percentual na taxa de juros no próximo mês. É aquilo, eles vão aumentar a taxa de juros para tentar conter a alta da inflação. É aquilo, o governo ele faz uma cagada, emite moeda, faz keynesianismo, que é lá, vamos jogar dinheiro na economia para fazer para impulsionar. Só que no fim das contas não é isso que acontece. Você não impulsiona nada e você gera aumento de preços, aí você precisa aumentar a taxa de juros para conter esse aumento de preços. Bom, isso aqui é só dos Estados Unidos, tá? Isso aqui é só dos Estados Unidos da América. Agora isso aqui é aquilo, né? A maior núcleo da inflação nos Estados Unidos atinge máximo em 40 anos. Isso só nos Estados Unidos. Agora olha só aqui na Argentina. Argentinos sofrem com inflação de 100% e se voltam aos lixões para sobreviver. Gente, inflação de 100%. Imagina, cara, deve ser um horror. Imagina, não vale mais a pena economizar nada. O crescimento econômico ele acontece porque as pessoas elas economizam dinheiro e preservam o dinheiro para o futuro, para as gerações futuras. Você economizar dinheiro é uma coisa positiva, você não gastar é uma coisa positiva. As pessoas precisam economizar dinheiro e não gastá-lo com coisas que elas não precisam. Não precisam. Quando você tem uma inflação de 100%, você não tem mais isso. Você fica tipo, caramba, meu dinheiro não vale mais nada daqui no próximo dia. Era assim que era a inflação no Brasil no final da década de 80 e início da década de 90. Por isso que foi feito o Plano Real, para tentar conter essa inflação altíssima que o Brasil tinha. Enfim, argentinos que enfrentam uma taxa de inflação superior a 100% este ano estão lutando para sobreviver, recorrendo à reciclagem de lixões ou fazendo fila para trocar seus pertences em clube de troca. O país deve registrar seu maior aumento nos preços este ano desde um período de hiperinflação por volta de 1990. Um caso extremo mesmo em um mundo que luta amplamente para controlar a inflação impulsionada pela invasão russa à Ucrânia. Não é só por isso. Tivemos o lockdown. A Argentina foi o país
que fez um lockdown mais longo do mundo, né? Fez o lockdown mais longo do mundo e depois, enfim, morreu Maradona e eles fizeram grandes aglomerações nos centros urbanos. Quer dizer, adiantou alguma coisa? Não adiantou coisa nenhuma. Na verdade, só prejudicou a economia. Né? Você teve lá a questão também acho que foi em 2020, que liberaram o aborto na Argentina, e um monte de feminista foi pra rua, ficou lá aglomerado. Ah, mas isso é manifestação do bem, né? A mídia, ela falava, não, as manifestações do bem, nós temos que deixar que essas pessoas na rua festejando, lamentando a morte do Maradona e festejando o aborto legalizado, aí pode, é manifestação do bem, né? O Black Lives Matter, o Black Lives Matter nos Estados Unidos também, né, foi muito festejado. Enfim, ó, Omar, de 41 anos, disse que os custos dos alimentos aumentaram tanto nos últimos meses que ficou difícil alimentar sua família com 5 filhos. Ele disse que um número crescente de trabalhadores informais vão ao depósito de lixo para encontrar qualquer item que possam vender na luta pela sobrevivência. O dobro de pessoas está vindo aqui porque há muita crise, disse ele, explicando que pode ganhar entre 2 mil e 6 mil pesos, 13 a 40 dólares por dia vendendo lixo reciclável. Caramba, olha como está desvalorizado a moeda argentina. Há um século a Argentina era um dos países mais ricos do mundo, mas nos últimos anos passou de uma crise econômica para outra. Nos últimos anos passou de uma crise econômica para outra e tem lutado para manter a inflação sob controle. Cara, assim, é inacreditável você ver a Argentina, que foi um dos países mais ricos do mundo. As pessoas falavam, o cara é rico igual um argentino, né? Tinha até esse bordão, né? Ah, não, o cara é rico igual um argentino. Hoje em dia, a Argentina é um dos países mais pobres do mundo, cara. É inacreditável como o socialismo, como o estatismo, né? Culto a uma personalidade lá do Estado que vai salvar todo mundo e não você mesmo que vai produzir para si próprio, né? Como esse culto destrói completamente todas as economias do mundo. Qualquer país que essa vertente estatista toca, destrói. Você vê o próprio Estados Unidos, né? Tá passando por isso. Gente, isso é aquilo, é coisa realmente, é aquilo. O Paulo Guedes, ele tem todos os seus defeitos, né? Eu acho assim, o único defeito dele, na verdade, é falar de aumentar imposto, né? Toda vez que sai alguma notícia disso, eu não sei se é fake, não sei se é verdadeiro, toda vez que sai uma notícia que ele fala, não, vamos aumentar impostos, eu acho que realmente não é o caminho. Ele tem que dar um jeito de tirar de algum setor ali do governo, tirar algum setor ali e cortar os gastos ali. Porque o povo brasileiro não pode ser penalizado por uma política estatal lá de trás. Eu acho isso totalmente injusto. Quem tem que pagar, deveria, né, pagar, é quem apoia todas essas medidas absurdas que foram feitas lá no governo Dilma, né? Que, óbvio, eram feitas no governo Lula também, mas só pioraram no governo Dilma quando todo mundo viu. Quando todo mundo viu que aquela máscara era falsa, né? Era tudo uma ilusão, né? O Lula se favoreceu muito com a alta das commodities, inclusive existem gráficos que eu aconselho que vocês vejam, que mostra que a própria Argentina, entre 2002 e 2010, cresceu até mais do que o Brasil. Então, assim, não é porque o Lula estava no poder que o Brasil cresceu, era porque o Lula estava numa época no Brasil que praticamente todos os países cresceram no mundo. Já hoje em dia, já está num movimento de cair. Né? Estamos numa das maiores crises mundiais da história. Guerra na Ucrânia e lockdowns em massa que tiraram completamente a liberdade do povo. Bolsonaro tentou barrar, é verdade, né? Agora, vamos ver aqui, taxa de inflação, lista de países. Cara, o Brasil tem, acredito que aqui se você pegar o último,
o último dado, o Brasil aparece com 7,17%. Né? É uma inflação que está aqui ao lado do Canadá, né, que é 7%. Você tem a Austrália que está 6,1%. Você pega mais ou menos esses países ali que estão próximos uns dos outros, né? Eu acho que você pega a Austrália e Canadá, são países de primeiro mundo, né? Aí você pega, por exemplo, o que é chocante, cara. Você pega a Holanda, 14,5% de inflação. Foi o último dado, né? A Holanda tem mais inflação do que a Rússia, com 13,7%. A Rússia tem 13,7%. A Holanda tem 14,5%. Então, assim, a Reino Unido 9,9%. Reino Unido com mais inflação do que o Brasil. Aí as pessoas falam, mas o poder de compra. Cara, o poder de compra de países desenvolvidos sempre foi muito superior ao do Brasil. Inclusive, quando o real saiu, o salário mínimo era muito baixo. Era verdade, o salário mínimo era muito baixo. Mas um real valia $1. Então, quem ganhava muito acima do salário mínimo, porque assim, o salário mínimo não quer dizer que todo mundo ganha o salário mínimo. Não quer dizer. O pessoal fala, não, mas o salário mínimo é isso, todo mundo ganha o salário mínimo. Não. O que acontece é o seguinte, lá naquela época o salário mínimo era muito baixo, porém tinha pessoas que ganhavam bem acima desse salário mínimo. Então assim, não é bem assim, né? O salário mínimo não é garantia de que todo mundo vai ganhar aquilo, né? Porque, enfim, se você exerce uma função boa, se você exerce um cargo fazendo um baita de um trabalho, você vai ganhar muito mais que o salário mínimo, né? A tendência, por quê? Porque a empresa quer te manter no cargo, quer manter você no cargo, para você continuar dando frutos para a empresa. Se você está muitos anos na empresa, obviamente seu salário vai aumentando para você ficar lá. E os Estados Unidos, a última inflação, o dado coletado foi de 8,2%, segundo que está nesses dados aqui. Eu acho que a última em relação ao compilado, né, ao que está sendo... enfim, mas assim, é realmente surreal a gente ver nos últimos 12 meses o Brasil tendo uma inflação inferior à dos Estados Unidos, né? Realmente é muito bizarro, né? Deixa eu só ver aqui um dado melhor a respeito da inflação nos últimos 12 meses. Porque realmente isso da Holanda é realmente chocante. O Brasil teve sim um período de inflação muito alto porque é aquilo, né? Realmente o Brasil imprimiu bastante durante a pandemia, né? Não tinha muito o que fazer. Até porque aquilo que eu já disse num outro vídeo que fiz, que o Brasil deu um auxílio emergencial muito elevado, gente. Perto do que perto do que o Brasil destinava de dinheiro para auxílios, para, enfim, para questões sociais, foi um aumento gigantesco. Então, assim, é lógico que ia surtir efeito na inflação. Isso as pessoas não falam, entendeu? Mas foi o Congresso que aumentou, mas quem que bancou? Foi o governo. E o governo falou, vamos manter. Não somente isso, mas o governo aceitou negociar a redução salarial de empregados para não prejudicar tanto os empregadores. Isso também foi muito importante. Então, esse vídeo aqui, o Brasil tem a sexta menor inflação do G20 em 2022. Taxa está menor do que a União Europeia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e França no acumulado do ano. Só para encerrar esse vídeo aqui. No ano, o Brasil tem a sexta menor inflação, 4,4%. Isso aqui segundo o Poder 360, a notícia do Poder 360. O Brasil teve meses agora de deflação. Então, assim, realmente 2022 não está sendo muito bom para os países desenvolvidos, né?
Você vê a Alemanha lá em cima, Reino Unido, União Europeia. Realmente, assim, isso aqui é para mostrar que, apesar de tudo, o Paulo Guedes, ele, na parte econômica, ele tem conseguido, sim, deixar a economia brasileira estabilizada. O grande problema é que isso tudo pode acabar. Se caso o PT assumir o poder, a gente sabe que o Lula vai botar um ministro da economia lunático e ele não vai ter nenhum apreço pela economia. As pessoas, de novo, pegam os dados do Lula lá atrás. O Lula só se favoreceu porque o mundo inteiro estava enriquecendo. O mundo inteiro estava melhorando. Atualmente, a situação é o contrário. O mundo está piorando. Crises econômicas estão acontecendo e uma crise econômica mundial. Se a Dilma lá atrás, em 2014, já culpava uma suposta crise mundial pela, pelo encolhimento da economia, né? Por um encolhimento da economia, uma redução do PIB, né? Imagina o que os petistas não vão. Imagina como não vai ser o Brasil nas mãos dos petistas novamente. Então nós vivemos assim, realmente, numa situação muito complicada, né? Numa situação muito complicada, realmente é uma incerteza muito grande. A pior coisa de tudo é que o Lula nem fala sobre o seu plano de governo, ele absolutamente não tem plano de governo e fala, depois eu vejo. Então isso realmente é muito grave. Então é isso, quis falar sobre esse compilado de notícias, né? Gosto muito de falar sobre economia, porque eu estudo assim, por livre e espontânea vontade, vou atrás de informações e nesse vídeo quis passar, é óbvio, não foi só eu que estou falando isso aqui são dados emitidos por órgãos aí no mundo afora e que são repassados nos jornais, eu leio as notícias e dou meio que uma análise mais fácil para vocês entenderem, né? Então é isso. 2023 não vai ser um ano fácil, mesmo com o Bolsonaro reeleito não vai ser fácil. Mas é verdade, o Paulo Guedes está se saindo muito bem e está calando todo mundo. Então é isso, um abraço, curta o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais e comentem aqui embaixo. Um abraço.